Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Arquipélago Verde, um podcast que te conta como notícias de meio ambiente e política mundo afora vão impactar a sua vida. Eu sou Leila Figueiredo e falo direto de Otautahi, parte do território do povo Ngāi no país conhecido como Nova Zelândia. Junto comigo na apresentação desse podcast temos Lívia Mairi, que fala com a gente direto da Suíça. No episódio de hoje, dia 26 de junho de 2024, vamos conversar sobre o drama climático das inundações mundo afora e a situação ambiental no Pantanal e as empresas de inteligência artificial estão de olho na sua água, viu? E aí, Lívia, tudo bom? Como é que tá? Oi, Leila, tudo bem? Como é que você tá também? Eu tô na correria, como sempre, mas tirando isso, tá tudo ótimo. Eu tô aqui num frio desgraçado, choveu a semana inteira, tô aqui toda de gorrinho, minha gente, com um casaquinho suéter estilo bisavô e com lençol nas pernas. Eu ia falar sobre isso antes da gente começar a gravar, que esse contraste, porque eu estou verão e você inverno, e sempre vai ser assim, né? É mesmo, realmente. A gente tá sempre Pra quem não sabe, a gente mora em continentes diferentes. Lívia tá na Suíça, na Europa, e eu moro na Oceania. Então aqui tá invernão, e lá tá super verão. Então tem isso também. Bom, vamos lá, Lívia. O que tu trouxeste pra gente? Olha, eu vou começar com notícias gerais, mas eu tô nomeando essas notícias como aquelas notícias que não podemos normalizar. Eu falo disso aqui em todo episódio, né, desses eventos climáticos extremos, mas a gente não pode tornar isso normal. Eu sei que nosso cérebro tem a tendência de adaptação e de acomodação das informações, mas a gente tem que se manter ativos diante do cenário que a gente tá vivendo, né? Para começar, a gente teve temperaturas muito elevadas em níveis recordes, né? Registradas em muitas áreas do hemisfério norte e mais especificamente no norte da África, no Oriente Médio e também em diversas regiões da Ásia. No dia 19 de junho, foram registradas temperaturas acima de 51 graus no Oriente Médio e, em particular, em países como a Arábia Saudita, Irã e Iraque sofreram com esses recordes de temperatura. Mais de 1.000 pessoas morreram, né? Foram acometidas durante a peregrinação desse ano a Meca, na Arábia Saudita, devido a essas temperaturas extremas, altíssimas, e a gente não pode deixar de falar que, para além dos recordes de temperatura, tem um componente forte de falha estatal aí em providenciar condições adequadas para o evento, que acontece todos os anos, e levando em conta os avisos meteorológicos que foram, sim, ignorados para lidar com essa peregrinação. No norte da África, a temperatura ultrapassou 49 graus na Argélia, registrando mais um recorde de temperatura no mês de junho. Antes que eu me esqueça, não coloquei aqui no meu roteiro, é bom a gente falar que no episódio passado eu disse que os oceanos bateram recorde de temperatura durante 415 dias seguidos e teve agora a primeira baixa nas temperaturas. Então a gente tem aí eu não costumo mais dizer se é bom ou se é ruim essas notícias, né? A gente nunca sabe agora dentro desse cenário como é que vai ser realmente o impacto disso, mas as temperaturas mostram anomalias indo para a laninha. Eu já tinha falado isso no episódio passado, eu volto uma casinha. Aproveita que você vai voltar uma casinha, já deixa 5 estrelinhas pra gente aqui, porque isso tá ajudando muito a entregar o nosso podcast. Isso é muito importante pra produção de conteúdo independente no país. Né, Leila? Com certeza, gente. Obrigada pelo apoio, tá sendo ótimo. Bom, vamos seguir. Fortes tempestades, isso aqui onde eu tô morando, causaram inundações e deslizamentos de terras devastadores na Suíça. Desde o final de semana agora, as notícias e imagens não param de chegar e elas são um pouco desesperadoras. Tem uma cidade que foi duramente atingida, inclusive ficou isolada. Daí os suíços colocam Zermatt, isolado do mundo, né? Não deixa de ser, mas tem um certo dramatismo suíço nessas notícias que, pelo amor. Vocês estão de sacanagem! Enfim, e nessa cidade particularmente, em 2022, eu fiz uma viagem para lá e registrei várias peculiaridades de sustentabilidade por lá e tá registrado lá no meu Instagram, então vão lá ver. E aí, eu tô para fazer um vídeo que é quando eu passo no rio, no pé
dessa montanha bem conhecida, Matterhorn. Sabe aquela montanha do chocolate Toblerone? Essa montanha, maravilhoso lá, passeando em 2022. E como a cidade ficou depois das fortes chuvas que somou, né? Foi uma situação combinada de fortes chuvas com degelo. Tem regiões que choveram 124 milímetros de água, isso é chuva pra caramba. Nem esse momento é esperado chuvas assim, isso acontece geralmente no final do verão, mas também não foi esperado, ultrapassaram as expectativas e o monitoramento que estavam sendo feitos. Tem um hidrólogo aqui suíço que chegou a declarar que é difícil entender o comportamento dessas células de tempestades, tanto na questão da extensão, né, do tamanho da região que ela vai atingir, quanto o tamanho, quanto em relação ao monitoramento, né? Porque eles não sabem para onde essas células vão se deslocar. Tem um monitoramento disso, mas quando chega esse momento, fica difícil de você prever. Então, algumas áreas foram evacuadas, algumas medidas foram tomadas, mas os estragos, e aí é esse ponto que eu quero bater aqui, os estragos materiais, os impactos materiais foram severos, né, nessas cidades atingidas. Ontem, Morges foi atingida pelas inundações também, é uma região tudo no sul da Suíça, com esses eventos de extremos climáticos. Bom, as causas, assim, oficiais desses eventos todos que aconteceram na Suíça é uma combinação, então, de temperaturas acima da média para a época do ano, fortes chuvas e também um degelo, causando aí essas inundações e deslizamentos de terra. Não muito diferente, no sul da China, chuvas torrenciais ocorrendo nos últimos 5 dias causaram também inundações, deslizamentos de terras históricos, danificando gravemente estruturas e terras agrícolas e deixando pelo menos 47 mortos até o momento. Claro que a gente sabe que esses números, já foi avisado, né, que esses números podem ser muito diferentes disso e pessoas desaparecidas também, todo aquele caos que a gente já sabe muito bem como acontece nessas situações. Para a gente ter uma ideia de como as autoridades e como a comunidade local lá na China está chamando isso, no dia 16 de junho, uma dessas regiões teve um registro de chuva de 365,7 milímetros de água. Gente, vocês têm noção? Eu tava falando aqui da Suíça que em algumas regiões onde teve impacto muito intenso, choveu 124 milímetros. Essa região da China atingida, também no sul da China, 365 milímetros de água. Esse evento está sendo chamado como aquele desastre que ocorre uma vez por século. Esse é o problema, né? Em situação de emergência climática, aquecimento global e mudanças climáticas, esses eventos vão ter espaços mais curtos de ocorrência. Esse é o grande problema de a gente estar vivendo esse cenário de mudanças climáticas. Mas veja, gente, vamos costurar aqui uma reflexão. Se um país como a Suíça ou até mesmo a China, dotados de todo o dinheiro do mundo, não tem 100% de condições técnicas e 100% de condições financeiras de lidar com a situação, imagina o que vem pela frente. E aí eu fiz um stories lá no meu Instagram falando: nenhum governo do mundo terá condições e grana suficiente para lidar com o nível de desastres anunciados há muitos anos já, né? O que a gente tem que fazer? Cara, a gente tem que se mobilizar. Também tô bem repetitiva aqui hoje, viu? Mas você vai procurar uma organização do seu bairro, você vai se conectar com agricultores locais, comprar cestas orgânicas, sustentar projetos que estão no sentido oposto do que estamos todos indo, né? Esse grande buraco que a gente tá cavando. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então você vai se associar a organizações e você pode até trabalhar da sua casa, ajudando a divulgar, militar de forma voluntária, pelo menos uma vez por ano. A gente falou isso aqui nos episódios passados. Bom, alguma coisa em algum dia do ano você pode fazer. Parece que eu tô sendo repetitiva, mas, assim, tem um tsunami bem perto da gente chegando e a gente não tem como frear isso nesse momento. Então a gente precisa se fortalecer os relacionamentos nos nossos territórios, porque é nesse lugar que a gente vai ser atingido e é onde vocês estão, e isso pode salvar a vida de vocês. Então, se vocês não se articularem nos territórios de vocês, se vocês não se associarem a programas, projetos, que seja a hortinha comunitária da esquina, isso pode interferir na sua vida nos próximos anos, de maneira que a gente, enfim, nem sabe, né? Que o povo do Rio Grande do Sul, aliás, minha solidariedade, que ainda tá passando por essa situação, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Vamos passar aqui um pouquinho para notícias nacionais.
Bom, depois desse giro aí por notícias internacionais, vamos falar um pouco do Brasil. No Brasil, o Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência por conta dos incêndios no Pantanal. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou 3.262 focos de incêndios no bioma, e isso corresponde a 33% a mais do que em relação, ao mesmo período em 2020, que foi o pior ano da história de incêndios do bioma. A Marina se pronunciou, dizendo que a situação é crítica, etc, com toda a lucidez climática que a Marina tem, mas assim, a gente tá com uma ministra do meio ambiente de mãos atadas, completamente mobilizada, tanto por falta de investimento sistêmico em políticas públicas ambientais nacionais, isso de anos, mas também muitas das promessas feitas por esse governo do Lula não estão sendo cumpridas, justamente porque tem uma alta cúpula política bloqueando essas ações, e a prioridade do governo está sendo investida em governabilidade, uma palavra super bacaninha para dizer, ou para falar de outras formas, em correlação de forças, mas enfim, o governo tem apostado mais na governabilidade via agendas econômicas e tem deixado o meio ambiente sem qualquer prioridade, mesmo diante das catástrofes do Rio Grande do Sul. Não que o governo não tenha feito nada, existem medidas emergenciais sendo tomadas, mas assim, uma catástrofe no Rio Grande do Sul, o problema histórico que o Pantanal está vivendo, outros biomas também, a gente está falando dessas duas questões, mas Cerrado, Amazônia, Caatinga, está todo mundo numa situação crítica. Momentos de muita angústia em todo o Brasil. E, infelizmente, as nossas casas legislativas estão alheias às questões que realmente importam. E isso não é novidade alguma, mas diante do momento dramático, qualquer otimista, na verdade, fica completamente desanimado. Então, voltando para aquela recomendação, você vai começar a se organizar hoje no seu território, porque a gente está praticamente vendo um tsunami vir, achando que as autoridades vão fazer alguma coisa. Lembra, no episódio 15, se não me engano, eu trouxe um artigo da Agência da União Europeia dizendo que a União Europeia não tem condições de lidar com as mudanças climáticas, que eles não têm estrutura financeira, infraestruturas nas cidades para lidar com a crise climática, e isso foi um estudo super amplo com todos os países membros da União Europeia. Então veja, aquilo que eu falei, se nem a União Europeia tem condições de lidar com isso, mais do que uma constatação, isso é um recado de que estamos à deriva. Desculpa ser catastrófica nesse episódio 18, mas a realidade é essa. Estamos à deriva e o mar não está para peixe, porque mudanças climáticas, o mar tem aí desempenhado um papel bizarro, instabilizando o nosso clima planetário. Isso é o que eu trouxe para hoje. Segue com você. O que você trouxe para hoje? Nossa, gente, a gente poderia aqui passar um tempão falando sobre como a greve dos funcionários do IBAMA é extremamente justificada e sobre como o governo tá dizendo que a gente não pode fazer um monte de coisa porque a extrema-direita vai blá blá blá, e aí a gente fica meio sem entender, então, do que adianta ser de esquerda, se tudo que um governo supostamente de esquerda faz é agradar a direita e a extrema-direita. Enfim, tem muita coisa. Os incêndios no Pantanal em 2020 talvez tenha sido a coisa mais... Não dá pra dizer que foi a coisa mais chocante que eu já vi, porque a gente tá em um planeta com vários genocídios em curso, Inclusive um muito televisionado, mas foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Saber que tem 33% mais de área pegando fogo agora num governo de esquerda, num governo que fez uma plataforma de respeito ao meio ambiente, é muito doído, realmente. Bom, mas vamos lá. Num governo de esquerda, amiga? Não é um governo de esquerda, né? Não é. É um governo de centro pra cá. Centro-direita. Palavrão aqui. Centro-direita, infelizmente, não é um governo de esquerda, infelizmente. Mas foi eleito por pessoas, do campo progressista e tal. A rampa tava muito bonita, muito bem representada. Todas aquelas coisas que fizeram a gente se emocionar muito, não é mesmo? Assistindo de longe muito. Da nossa terra. Nossa. Mas, infelizmente, a política segue desastrosa. Bom, os políticos, seguem desastrosos. A política continua sendo maravilhosa. Os políticos que a gente tem, muitos, a maioria que são... Haja coração!
Boa distinção, Ai, ai. boa distinção. Bom, enfim. Gente, eu quero começar a minha fala hoje prestando. Olha, eu tenho muita dificuldade. Engraçado que eu achei que eu ia me confundir na palavra peregrinação. Porque eu tenho muita dificuldade com P e R. E aí, na hora, eu me confundi já desde prestando. Então, tudo bem. Prestando minha solidariedade aos milhões de peregrinos que participam da Hajj em Meca todo ano, né? Esse ano foram estimados que foram 2 milhões de pessoas. Como a Lívia falou, mais de 1.000 pessoas foram mortas por essa crise colonial capitalista que a gente chama de crise climática ou emergência climática. E aí, antes que você que tá em casa se pergunte o que essas pessoas foram fazer debaixo de um sol de 51 graus, é preciso que a gente saiba que essa peregrinação tem 14 séculos de tradição e ela é absolutamente sagrada, é um dos 5 pilares do islamismo e algo que toda pessoa muçulmana com condições físicas e financeiras deve fazer pelo menos uma vez na vida. Então, essas pessoas não estavam lá só porque elas queriam, elas estavam lá porque a religião delas exige que todo mundo que tenha condição física e material esteja lá. É um movimento extremamente catártico, extremamente sagrado, e a gente, quando vai lidar com essas questões, a gente tem que ter muito cuidado para não cair no orientalismo bem safado do ocidente, né? A Hajj, ela também muda de acordo com o calendário lunar, porque lembrando, né, que o calendário islâmico, ele é um calendário lunar, e dessa vez ela caiu numa das semanas mais quentes do verão. Pelo menos 1.000 pessoas mortas, o governo saudita exige que só participe da Hajj quem tem autorização, só que, de novo, é um movimento extremamente sagrado, então muitas pessoas, principalmente egípcios, foram peregrinos que estavam lá ilegalmente, né, e isso significa que eles não tinham direito e não tinham acesso a algumas áreas que o governo saudita disponibilizou para conforto térmico, então eles não tinham direito a algumas áreas onde tinha ar-condicionado e tal. Como eles não eram cristãos, não eram europeus, não eram brancos, a comoção do ocidente foi baixíssima. Mas eu quero deixar aqui o meu abraço à população muçulmana, que é tão vilanizada, tão desrespeitada, e que hoje é sacrificada sem cerimônia pela Shell, pela BP, pela Aramco, que aliás a Aramco é a petrolífera da Arábia Saudita, viu? Bom, num assunto relacionado, oi Lívia, diz. Não foi eles que lideraram a COP passada? Presidente dessa empresa? Bem lembrado, foi o presidente da Aramco. Galera. A coisa é muito mais trama do que drama, hein? Vocês já perceberam que Liv Maia, ela tem uns negocinhos que ela faz que você nunca viu em lugar nenhum. Você só escutou aqui no Arquipélago Verde. Todo episódio ela surge com um negocinho. Ai, muito meu bom. Deus do céu. Muito bom, adorei. É trama e drama demais. Ai, falando em drama, vocês acreditam que a presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, disse essa semana que o petróleo vai pagar a transição energética? Eu sabia que você era idiota, mas não a nível executivo. Amada, como assim? E aí, gente, é a clássica do desenvolvimentismo, né? Vamos destruir essa floresta aqui para construir uma hidrelétrica pro povo, né, Belo Monte. Vamos dizimar essa população tradicional para construir uma ferrovia que depois de uns anos vai gerar muita renda para aquela população que já foi dizimada, né? Estrada de Ferro Carajás. Então, assim, é de mau caratismo de dar nojo. A antiquerida da Magna teve a coragem de dizer que tem que explorar petróleo na costa amazônica, porque é desse petróleo que vai vir dinheiro para a transição energética. E eles também vão abrir mais 14 novas plataformas de exploração de petróleo no mar. Aí me diz, tem ou não tem que ir de Vasco da Gama essa filhote de Cruz Credo? E aí, tem um episódio, foi o episódio 15, que eu falei sobre o desenvolvimentismo.
talvez, né? Também sobre a questão da Petrobras. E é aquela mesma história do desenvolvimentismo de sempre. A gente vai desenvolver, crescer muito, ter muito progresso. E aí depois, lá quando esse progresso que nunca chega, finalmente chegar, a gente vai distribuir isso. E nunca acontece, gente. Podem me enganar uma vez, mas não 2 vezes. E o dinheiro da Petrobras nunca vai ser usado para transição energética. O dinheiro do petróleo da Petrobras nunca vai ser usado para transição energética, porque isso não é do interesse nem de quem tá lá chefiando a Petrobras, nem de quem ganha dinheiro com a Petrobras. Bom, meu mais novo sonho de vida é levar Magda, Lula, Rui Costa e Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energias, para dar um passeio lá em Meca, na última semana de junho, e sentir na pele o que a crise climática causa em quem não tem como acessar o conforto térmico dos gabinetes de Brasília. Mas meu assunto principal hoje nem era esse, Lívia. Na verdade, me fala de outra coisa. Você tem vários plot twists nos assuntos que você tem. É. Você começa a falar de uma coisa e você fala, mas eu quero falar de outra coisa, na verdade. Tum. Aliás, falando, ó, lá vem outro parênteses. Eu vi uma coisa no Twitter essa semana que eu acho que descreve bem a minha forma de falar, que é gambiarra comunicativa. Porque... Boa. Porque é um assunto que puxa assunto, que puxa outro assunto, que puxa outro assunto, é um drama, mas no final eu juro que tudo vai gerar um sentimento quentinho de ódio de classe e vontade de fazer alguma coisa. Boa, é isso que Eu precisamos. Pois é. Bom, meu assunto principal de hoje é inteligência artificial. E aí? Não, só um pequeno parênteses também. Eu falei no episódio passado, acho que a gente tem que trazer esses assuntos aqui da inteligência artificial. Missão dada, missão cumprida. Eu não trouxe, mas Leila trouxe. Então, olha, tamo bem. Né? Compreendo. Bom, se você me conhece... Meus parabéns, menina. Você sabe que eu sou daquelas pessoas que acha absurdo ter um robô espião da Amazon dentro de casa, vulgo Alexa. E eu me preocupo de verdade com as... Ela tá rindo com a mão na boca, porque tu tem um bicho desse, não tem? Amiga, deixa eu fazer uma revelação pra você, muito importante. Tu tem um bicho desse em casa? Minha filha tem uma Alexa, mas eu tenho um bicho também em casa que eu adquiri recentemente. Um coelho? E eu estou assustada. Não, um robô. Ah, um eletrônico. Que robô? Um robô que limpa o chão e passa pano. Ah, daqueles redondinhos? É bonitinho, né? Não, tudo bonitinho, bem. Mas assim, eu vou ler aqui um negócio depois. Tá. Então, Ai, você gente. fechando esse assunto, eu vou fazer uma leitura poética sobre inteligência artificial. Spoilers, Eita. Coisas nada combinadas. Vamos lá. Eita, vamos lá. Eu me preocupo muito, gente, a verdade é essa, com essas possibilidades de interação e valoração da experiência humana que estão sendo totalmente perdidas e minadas por conta da comodidade que esses aparelhos da Amazon, do Google e tal trazem para as pessoas. Eu tenho, assim, 2 dos meus grandes amigos em São Luís, da penúltima vez que eu fui lá, eles estavam falando sobre como eles têm esses robozinhos em casa e eles moram com seus respectivos companheiros e o casal simplesmente não faz lista de compras, porque um dá um grito pro robô dizendo, bota não sei o que na lista, e aí o robô vai lá e manda um e-mail e não sei o que, e aí acabou o casal se juntar, sentar na mesa, fazer a lista de compras anotado direitinho, discutindo o que vai fazer na semana, o que vai cozinhar, enfim. Me assusta muito mesmo, esse tipo de interação que os robôs estão... Essa falta de interação que os robôs estão causando com a gente. Pois bem, tendo dito isso, dá pra entender que eu não uso inteligência artificial voluntariamente, né? O ChatGPT, por exemplo, por mim, essa bodega e seus criadores deviam ir de submarino pro Titanic. Nunca usei, não pretendo utilizar. Conheço muita gente que usa pra várias coisas, mas eu não pretendo fazer parte disso. Tendo feito esse preâmbulo, vocês sabem, então, que esta fala não vai ser imparcial, né? A minha fala nunca é imparcial, mas essa de hoje, particularmente, não vai ser. A OpenIA é uma empresa criadora, a empresa criadora do ChatGPT e toda uma família de programas infernais, né? Como não poderia deixar de ser, o Bill Gates da Microsoft patrocinam a OpenIA e dão todo o aparato computacional para essa empresa. Eu acho que desde 2020, antes do ChatGPT ser liberado para o público. Sabe o que acontece para que a ferramenta GPT-4
que é a mais recente, exista, uma quantidade absurda de água é direcionada de 2 rios no estado de Iowa, nos Estados Unidos, para resfriar o supercomputador da OpenAI, da Microsoft. O consumo de água, gente, da Microsoft aumentou 34% de 2021 para 2022, ou seja, 1,7 bilhões de galões de água. O Google, que também tá nessa corrida capitalista para ver quem nos transforma mais cedo nos humanos molengos do Wall-E, também teve um aumento de 20% no seu consumo de água entre 2021 e 2022. Em termos práticos, e essa pesquisa é feita por um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, eles calcularam que cada vez que você conversa com uma dessas ferramentas, usando de 5 a 50 comandos ou perguntas, uma garrafa de 500 ml de água é gasta. De novo, cada vez que você pergunta para a inteligência artificial da OpenAI alguma coisa entre 5 e 50 comandos, entre 5 e 50 perguntas, essa inteligência artificial gastou 500 ml de água. E a Microsoft tira água das mesmas fontes que a população local tira. Ou seja, embora agora, em 2024, a empresa só esteja usando 6% de toda a água disponível para a região, imagina só o que vai acontecer quando a concorrência pela inteligência artificial aumentar, o mercado se autorregular, entre aspas, da forma que ele sabe, né? Ou seja, deixando a gente com sede enquanto resfria computador de bilionário. A mesma coisa também tá acontecendo com o grid de energia. Gente, é muita energia gasta. Pra vocês terem uma noção, esses comandos que a gente usa, vocês usam, né? Eu não. Toda vez que uso o ChatGPT, uma conversinha besta com o ChatGPT gasta 10 vezes mais energia do que uma procura no Google. Emotional damage! Então, assim, é uma quantidade de recursos absurda. E assim, você aí que me escuta, pode ser aquelas pessoas que acreditam piamente no progresso, que acha que a inteligência artificial é pra frentex, que é o futuro da medicina, do trânsito, do mercado de trabalho, etc. Somos todos culpados. Eu também já acreditei em coisas impossíveis por um tempo. É preciso, gente, que você se acostume com o fato da vida. As empresas de inteligência artificial não querem melhorar a vida na Terra. Até porque capitalista nenhum quer isso, né, gente? Vamos combinar. A inteligência artificial hoje funciona roubando rostos, corpos, desenhos, desejos, memórias e tudo de mais criativo que a humanidade produz. E assim, em nome do futuro, as empresas deixam de empregar operários, precarizam trabalhadores, instituem um sistema onde você vira refém de uma máquina. E essa máquina, curiosamente, só faz coisa que qualquer capitalista faria. A inteligência artificial não está sendo usada para melhorar o trabalho de cuidado, a economia de cuidado, o trabalho doméstico que é invisibilizado, que é normalmente feminino. Não tem inteligência artificial melhorando a vida dessas mulheres, dessas mães, das pessoas que estão em casa fazendo trabalho não remunerado. A inteligência artificial está fazendo o que todo capitalista faz. A inteligência artificial Lavender, que é usada pelo exército de Israel, ela direcionou, isso aí é verdade, viu? Isso aí teve um relatório que saiu há mais ou menos 2 meses atrás mostrando isso. A Lavender, gente, colocou o exército israelense e direcionou comandos para matar civis no horário em que crianças estavam em casa esperando os pais chegarem do trabalho. A inteligência artificial de Israel fez isso e matou essas pessoas. A inteligência artificial da polícia manda prender gente negra, porque o reconhecimento facial, né, é todo para pessoas negras. Lembrando que os donos das empresas de inteligência artificial e os programadores e tal são quem, gente? Um monte de homem branco de países do norte global. Não é à toa que o reconhecimento facial dessa IA da polícia, ele é racista, porque tem gente racista fazendo a programação disso. E aí a gente tem agora a inteligência artificial da Microsoft roubando água. Posso só fazer um comentário sobre essa questão dos algoritmos, né? O viés Claro. que tem nos algoritmos. Nos Estados Unidos, eu li um texto muito interessante sobre hoje a assistência social nos Estados Unidos, ela é toda informatizada, né? Não tem uma pessoa mais que recebe a pessoa para entender qual que é a situação social que alguém está enfrentando na vida. É tudo pelo computador. E os dados que alimentaram esse programa, que vem lá de
e Bolinha foram a Casa dos Pobres, que eram casas que concentravam pessoas pobres nos Estados Unidos, ou pessoas com deficiência, tal, que eram colocadas nesses lugares e tinha muita situação de abuso, de trabalho forçado, né? Eram pessoas privadas, donas dessas casas dos pobres, prestavam tipo um serviço para o governo, tirando essas pessoas da rua, colocando lá e usando essas pessoas para trabalho forçado e trabalho não remunerado. Então, tem um estudo que diz que o próprio sistema hoje de assistência social dos Estados Unidos foi alimentado desde esse processo da Casa dos Povos nos Estados Unidos e também foi indo evoluindo para outros sistemas de assistência social que fazem parte desse, então, sistema hoje de segurança social nos Estados Unidos. E o viés é tremendo, né? Então, se você tem um filho, aí você casou 2 vezes, são várias variáveis que quando você entra no sistema, automaticamente você tá fora dele, de receber ajuda social. E não tem ninguém para você ir lá, bater na portinha e falar, desculpa, o sistema não fez a avaliação direito, tal, não sei o que, enfim. Mulheres majoritariamente pretas, pobres, que são excluídas da assistência social dos Estados Unidos, porque isso tem um viés histórico que a gente acha, não, a inteligência artificial, ela faz um cálculo pragmático, mas não, existe todos os vieses sociais que a gente tem na nossa sociedade hoje, elas estão sendo embutidas em todos os tipos de inteligência artificial, né? Isso é muito sério. Claro. E é uma crença cega que as pessoas costumam ter nas ciências matemáticas, de engenharia e tal, que mostra que as pessoas não sabem como elas funcionam, né? Porque os números, eles não existem em abstrato. Alguém tá lá interpretando isso, fazendo a programação, o sistema de 0001111, tudo isso tem um homem normalmente branco que tá colocando isso pra funcionar. E os preconceitos que aquele homem tiver vão ser refletidos no trabalho dele. Nada é feito num vácuo em que não há consequências. Não, e é uma coisa importante, não é que é uma coisa totalmente voluntária, a pessoa não faz, nem sempre o programador tá aqui, eu vou criar um negócio que vai excluir, nananã, não é essa a questão, né? A questão é que as pessoas que produzem essa tecnologia têm vieses e esse viés é embutido nessa produção. Às vezes pode ser voluntário, mas uma maioria é involuntário. Às vezes a pessoa cria uma tecnologia achando que vai mesmo ajudar o planeta ou as pessoas e isso acaba revertendo num processo rebote, né? Numa questão que vai totalmente pro lado oposto do que ele achou que fosse ser, né? E isso, inclusive, com o nosso uso, né? Porque, por exemplo, eu, como vocês podem ver, sou totalmente contra inteligência artificial. Mas deixa eu contar um segredo pra vocês. Por que eu falei que eu não uso voluntariamente? Porque o programa que a gente usa pra gravar esse podcast, assim que a gente termina a gravação, ele salva a gravação e ele imediatamente transcreve tudo que a gente tá falando e divide em capítulos e tudo bonitinho. Em inglês, transcreve em inglês. A gente nunca deu um ok pra isso. Nunca apareceu na minha tela. A inteligência artificial vai ouvir a sua voz, transcrever o que você fala e separar em capítulos. Eu não dei o meu ok pra isso. Eu não concordo com isso. Entende? Ai, mano, eu vou ter que fazer mais um comentário, não vai dar. Claro, vai, pode falar. No livro Veias Abertas da América Latina, tem uma parte que o Galeano fala sobre aqueles pergaminhos e contratos que os colonizadores levavam e faziam os indígenas ou as pessoas locais assinarem, né? Então tava ali. Se você fizer isso, papapá, eu tenho direito de estuprar a sua mulher, de roubar a sua terra, de pegar a sua produção, papapá, se você não tiver dentro dos costumes, etc, nanana. E eu faço um paralelo de como esses contratos que Galeano cita são hoje reatualizados pelos contratos de privacidade de todas as plataformas que a gente usa, porque a gente não lê, porque a gente não entende, a mesma coisa do indígena, que também não entendia e não lia esses contratos, mas que eles assinavam. Só de alguém ler para eles estava assinado. E todas as autorizações de privacidade que a gente tem em todas as plataformas, de plataforma de e-mail até essas de gravar podcast, a gente dá consentimento sem saber e sem entender nada do que está sendo produzido no lado escuro da inteligência artificial. Então, assim, Veias Abertas da América Latina, super atual, como sempre. Muito, como sempre. Gente, ontem eu passei 1h30, juro pra vocês, eu passei 1h30 tentando
impedir que a inteligência artificial do Facebook e do Instagram use as minhas fotos, vídeos e textos do Instagram pra treinar a inteligência artificial da Meta. Assim, eu sou uma pessoa extremamente educada, assim, profissionalmente, academicamente educada. Eu passo o dia inteiro lendo e escrevendo relatório. E eu passei 1h30 tentando entender a política de privacidade da porcaria da Meta e tentando preencher o negócio pra me tirar, sabe, pra sair do treinamento da inteligência artificial. E eu não consegui. Então as pessoas não têm a menor chance. Se eu que passo o dia inteiro lendo, produzindo relatórios, lidando com... Gente, eu lido com legislação 8 horas por dia. Eu trabalho com legislação. E eu não consegui. E eu fiquei assim, totalmente pirada da cabeça. E olhava o tablet, olhava o celular. E eu não sabia se eu queria morrer ou se eu queria matar o dono do Facebook. Mas é muito isso que Lívia falou. Assim, a gente não tem escolha. A gente simplesmente não tem escolha. E enquanto isso, é a água sendo gasta, a energia sendo gasta. Gente, imagina o tamanho de um supercomputador para fazer todos esses cálculos enquanto você tá brincandinho de escrever alguma coisa no chat GPT. Então, assim, supercomputador, gente, precisa de resfriamento, tá? Eu não sei porcaria nenhuma de tecnologia, mas isso aí eu sei. E tem outra. Como essa crise se retroalimenta, com a crise climática a gente vai ter mais temperaturas extremas de calor, né, Lívia? O que significa que mesmo locais onde supercomputadores não são resfriados ainda, no futuro, eles precisarão ser. E aí já era rio, já era riacho, já era lagoa. Vamos tudo morrer de sede pra Microsoft tá com o seu chat GPT bonitinho lá, o seu supercomputador resfriado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. É isso. Reflitam. Tô igual aquele meme. Reflitam. Ai, olha, mano, gente, esse podcast é um dos melhores momentos da minha semana. É onde Concordo. eu expurgo todos os meus processos que ficam travados e que eu ponho pra fora. Mas olha, deixa eu fazer uma contextualização de menos de 1 minuto. Eu faço mestrado em antropologia e mudanças climáticas, e dentro da antropologia tem um método muito bonito que é contar histórias. Então, sempre que você vai fazer um ensaio, né, isso é da antropologia, tá? Sempre que você vai fazer um ensaio, um trabalho acadêmico e tal, é bonito você contar uma história. Então, eu fiz um ensaio de 17 páginas aqui sobre pós-humanidade, mudanças climáticas e a relação entre tecnologias emergentes e a redefinição do humano no contexto dos hiperobjetos. Então, eu vou contextualizar que os hiperobjetos são essas coisas, tipo mudanças climáticas, aquecimento global, que ela fica difícil do ser humano perceber porque são hiperobjetos, a gente não consegue pegar como uma caneta. Ele é espalhado territorialmente e a nossa compreensão humana tem certas dificuldades de lidar com isso. Aí, fazendo esse ensaio, eu comecei com uma história, porque houve uma aquisição de um robô aqui na minha casa, porque eu também nunca tive nada disso. Fui pega por isso, então eu começo a história assim, ó. Once upon a time. Enquanto eu produzia as primeiras páginas desse trabalho, meu celular mandou um alerta me dizendo que a minha recente aquisição, um robô aspirador, estava pronto para completar a limpeza da casa pela primeira vez. Ao acessar o meu novo aplicativo no celular, para usar o novo habitante da família, foi preciso concordar com os termos de uso, que foram claros em comunicar que qualquer informação captada pelo meu colaborador robô seria compartilhada com a empresa, dona da tecnologia. Concordei prontamente, mas também não era algo opcional. A partir daí, o app desbloqueia toda uma nova terra prometida. O mapeamento do meu apartamento começa a ser feito, dividindo os cômodos por cores e nomeando-os por tipos de ambiente. Enquanto o robô aspira e também passa pano, sua tecnologia de LiDAR, um radar que funciona até no escuro, mais um sistema de câmeras integradas, produziram a planta perfeita da minha casa. E de quebra, me poupou 1 hora de trabalho doméstico. E poupará, em média, 5 horas de trabalho doméstico semanal. Em troca desse maravilhoso serviço automatizado, a empresa chinesa Dreamia agora tem não apenas a metragem do meu apartamento, mas consegue saber meus padrões de consumo, quantas vezes eu limpo a minha casa por semana, meus padrões de horários dentro e fora de casa, nossas conversas, já que o aparelho funciona por comando de voz, e se
duvidar ainda, conhece facilmente todos os residentes do local. Essa é a expressão máxima da quarta revolução industrial, que através de softwares e hardwares podem entrar em locais antes não alcançados para drenar novos dados, uma infinidade deles, mimetizando um processo parecido com o de uma indústria de mineração que extrai os metais da terra. Então eu abri... Cara da Leila. Eu abri o meu ensaio com essa pequena anedota porque eu estou impressionada, porque realmente a minha casa está um brinco, mas não foi escolha minha isso, tá, gente? Não foi uma escolha voluntária, apesar de você comprar coisa usada, ter todos esses parâmetros, eu não deixo de estar usando um aplicativo que tá fazendo isso, né? Então assim, Leila, tem a Alexa aqui na minha casa, que minha filha ganhou de presente, ela conversa com a Alexa, ela manda a Alexa tocar música, tal, eu não converso porque a Alexa não me entende. Como é? Ela não me entende. Toda vez que eu vou falar com ela, o meu inglês deve ser muito ruim. Tem uma menina na internet que fala com a Alexa em inglês, ela é professora de inglês, ela zoa muito a Alexa, mas o meu inglês é péssimo, então ela não me entende. Então eu não me dou bem com ela. Mas enfim, é isso. A inteligência artificial, ela entrou em todos as dimensões e esferas da nossa sociedade, e a gente agora precisa não só desvendar esses problemas, né, tanto de extração para fazer novos computadores, os metais, toda essa indústria 4.0 que a gente está submersos agora, como também entender quais serão as nossas novas formas de resistência, porque assim, uma pessoa que conhece tudo da nossa vida, que sabe exatamente todas as nossos processos emocionais, comportamentais, como é o caso do Facebook, como é o caso das redes sociais, né? Tiveram estudos no início, não querendo me estender muito, de feeds, né? Até estudos que não foram autorizados a empresa a fazer, de o que acontece se eu colocar feed só de desastre e tragédia para uma pessoa e para outra pessoa só de coisas felizes e de engajamento, etc. Então, assim, poder que essas empresas têm, e aí eu vou deixar uma indicação que eu tenho lido agora, que o capitalismo tá acabando, dizem, essa nova corrente, não sei se você já ouviu falar. O capitalismo tá acabando, mas ao invés da gente caminhar para um comunismo, para um socialismo, para um ecossocialismo, a gente tá voltando para um tipo de feudalismo que se chama tecnofeudalismo. No, God, please, no! No! Que é grandes big techs, indústrias de tecnologia, se apropriando de todas as dimensões da sociedade e formando esses conglomerados a um passo de destruir as nossas vidas como a gente conhece hoje. Então, assim, é isso que a gente tem pra hoje. Eu queria fazer um comentário que percebam que eu, apesar de ser extremamente contra essa tecnologia, eu me referi mais de uma vez na minha fala à inteligência artificial, aos robôs como esse bicho. E Lívia, na anedota dela, ela chama o robô de membro da família. Os meus 2 amigos em São Luís, que eu não vou aqui citar nomes, mas beijo pra vocês. Uma amiga minha chama a Alexa também, de gente. ela. Chama a Alexa de ela. E ela diz que a Alexa não escuta ela, só escuta o marido dela. E ela me contando isso, e eu lá horrorizada, vendo uma das pessoas que eu sou muito, muito, muito próxima, dizer pra mim que tem um robô na casa dela, a quem ela chama de safada, tentando roubar o marido dela. Porque não escuta, minha amiga, só escuta o marido. E aí eu, assim, completamente horrorizada. Oh, isso é absurdo. E ela falando com uma seriedade. E aí o outro amigo, que também tem um robô dele, também antropomorfiza o negócio, e a companheira dele disse: eu achei que era só eu. A Alexa da minha casa também não me escuta bem, escuta melhor o meu marido. E aí eu fiquei assim, is this real life? Tipo, eu fiquei assim, eu não tô acreditando que em 5 anos que eu saio de São Luís e vou morar do outro lado do mundo, eu volto e simplesmente tá todo mundo dominado por uma porcaria de uma bolinha que fala, que faz coisas incríveis e que simplesmente... Olha! Então, pra mim, foi muito assustador ver o quanto as pessoas estão reféns mesmo, dessas coisas que trazem uma suposta comodidade, mas, na verdade, te fazem totalmente dependente. Então, assim, me preocupa muito a gente não entender que há um gasto energético, há um gasto de recursos, e me preocupa muito a gente achar que essa comodidade, ela é pra todos. Vai ter gente passando sede porque você tá usando o chat GPT para escrever um e-mail que você não quer escrever. E dando escolha pro sistema capitalista, eles sempre vão escolher o supercomputador, gente.
vamos falar um pouco de ternura? Vamos. Para não perder a ternura, vamos passar aqui para as indicações. O que você trouxe pra gente hoje? Fale aí. Bom, a minha indicação é uma dica que eu recebi da Cassie, que é da empresa Direção. Aliás, pra quem não sabe, a Direção é a empresa que faz a edição desse podcast. Uhul! Uhum. Então a Cassie falou comigo. A Cassie falou comigo e me contou que a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e o Departamento de Filosofia da Universidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, estão com um ciclo de palestras online sobre clima e sociedade. E aí, o dinheiro arrecadado com os cursos, né, que são todos online, e as palestras, esse dinheiro vai ser revertido para auxílio para humanos e não humanos em situação de vulnerabilidade lá no Rio Grande do Sul. E eu fiquei doida pra participar, porém o fuso horário, 13 horas mais, não me deixou. Mas vale a pena dar uma olhada. E pra se informar é só entrar lá no Instagram, @cursos_ANPOF. É isso. E tu, Lívia? Muito bom. Cara, eu trouxe aqui, falando de Pantanal, né, e todas as questões que estão acontecendo. Não sei se você sabe, mas no Pantanal tem 50 brigadas para atuar em situações de incêndios e tal. Uhum. E tem uma brigada da aldeia Mãe Terra indígena Cachoeirinha, que é uma brigada, a primeira brigada indígena voluntária feita só por mulheres indígenas, lá do Mato Grosso. Fica em Miranda, Mato Grosso. E eu queria indicar essa brigada para quem sentir, puder contribuir de forma financeira para elas que estão fazendo um trabalho incrível, né, de combate ao fogo. Então, vou deixar para vocês essa indicação dessa brigadista, Aldeia Mãe Terra Indígena Cachoeirinha, que fica em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Por favor, acessem o site, vou deixar nas referências e vamos apoiar essa causa. É isso, mana. Massa, Nos gostei. vemos no próximo episódio. Deixa eu fazer um alerta. Não estarei no próximo episódio. Leila fará sozinha, mas terão novidades por aqui. Até que eu volte, estarei um pouco aí nas próximas 3 semanas envolvidas em projetos muito complexos. Não estarei em casa, então não terei meus equipamentos, meu microfone. E aí a Leila vai tocar o arquipélago com algumas surpresas. Ai, meu Deus. Certo? Vamos tentar, né? Vai ver rolar, como vai ser. com certeza. Coisas especiais. Coisas Beijo, especiais. Beijo, bom dia pra ti, boa viagem. Um beijo, minha gente. Obrigada por terem ouvido.